Olá, boa noite. Vamos esperar o Instagram ir avisando, né, as meninas que a gente está ao vivo, avisando as nossas alunas, nossas seguidoras. A gente está começando a aula no horário, não temos atraso. Estamos esperando, tá, chamar o Instagram avisar. Eu vou me apresentando, porque eu já estou vendo carinha nova aqui. Meu nome é Patrícia, eu sou farmacêutica, eu sou professora, sou aromaterapeuta. E estamos aqui nesse perfil, eu e a professora Jaqueline Eulália, a gente trabalha com aromaterapia e nós somos especializadas em desbloqueios emocionais e temperamento humano. E nós utilizamos para a busca do autoconhecimento e também para ensinar nossas alunas o autoconhecimento, não só a aromaterapia, mas utilizamos também a palavra de Deus, né, que norteia não só a nossa fé, mas norteia as nossas decisões, norteia a nossa vida, norteia nossas aulas. E utilizamos também autoconhecimento, né, comportamento humano, temperamento humano, nós utilizamos tudo isso para ajudar as nossas alunas a se autoconhecerem, né? Nessa jornada interior, né, do autoconhecimento, que se faz tão importante nos dias de hoje, porque nós estamos com tanta informação, nós estamos com tantas demandas que vamos nos perdendo, né, de nós mesmos aí pelo caminho. A gente vai se perdendo, a gente vai perdendo um pouco os nossos objetivos, a gente deixa até de sonhar, né? Vai deixando de fazer planejamento, vai vivendo no automático e fica um pouco distanciada do propósito que nós temos, né? Porque eu e a Jaqueline, a gente tem essa certeza, a gente tem essa ciência de que todos nós nascemos com um propósito, né? Nós nascemos porque temos um propósito e não temos um propósito porque nascemos. Né? Essa certeza nos guia, né, de que nós temos uma missão. E aí a Jaqueline tem ficado esses dias, né, com as aulas. Eu tenho ficado muito confortável em casa assistindo a Jaqueline, porque boa noite, Jaque, tudo bem? Porque ela tem feito todos os dias, né, de manhã, as lives oracionais, ela tem falado da palavra de Deus, ela tem falado de autoconhecimento, ela tem falado também sobre fortalecimento espiritual, emocional, né? E a gente estava se reorganizando. Tudo bem, Jaque? Vê se o som tá bom, se tá tudo bom aí a iluminação e vai falando. E a gente estava se reorganizando e aí eu acabei ficando confortavelmente só assistindo a Jaqueline. E hoje nós vamos voltar, né? Eu coloquei lá que era a live do retorno, né? Porque é o retorno da dupla. E essa live hoje a gente vai falar sobre como ativar o seu poder pessoal, né? Como fazer isso, né? O que é esse poder pessoal, né? E se todos nós também temos isso, né? Como que se dá isso? É uma live que vamos falar, né, sobre autoestima, como a autoestima ela afeta a nossa prosperidade, como afeta os nossos relacionamentos. A nossa autoestima afeta tudo ao nosso redor. É como se fosse um termômetro, né, para as nossas circunstâncias. Não que a gente, com a autoestima elevada, vá deixar de ter problemas, mas com uma boa autoestima, a gente consegue ver soluções mais assertivas para os problemas que passamos. E muito desse vazio que as pessoas relatam sentir pode ser também por falta, né, pela baixa autoestima. É também um fator para que essa pessoa se sinta aí vazia, né? Esse vazio dentro de si, porque na verdade ela está desconectada dela mesma, do propósito dela, da missão que ela tem, né? E está meio sem saber ali a que veio, né? De onde vem, né? E para quê, né? Então, assim,
se faz importante, né, a gente falar sobre autoestima. Então, Jaque vai entrar, vou chamar a Jaque, gente, para a gente poder começar, tá? Vou esperar ela pedir para participar. Então, eu sou a Paty, né? E ela, que vai entrar aqui, é a Jaque, a Jaqueline, tá? As pessoas confundem nossos nomes. Eu não me importo, nem ela, a gente não se importa. Mas a gente gosta de dizer, né, quem somos. E quando a gente conversa com com as nossas seguidoras lá no direct, eu sempre mando um vídeo para a pessoa ver quem é, a Jaque também, para ver com quem está falando, que isso também é bem legal. Eu não estou conseguindo ver aqui sua chamada. Não estou conseguindo ver sua chamada. Bom, vamos ver se vai vir. Eita, calma aí, gente. Que Isso. coisa aqui? Tá Ah, tava virada a câmera. Tava virada aqui pro espaço. E, gente, fala um pouquinho, Paty. Parece que a voz ficou diferente. A voz ficou diferente? Ah, mas aumentou. Pô, tá bom. Como é que você tá? Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, graças a Deus. Boa noite, meninas. Que bom estar com vocês mais uma vez, né? Eu sempre falo isso, mais uma vez. Então, só para não perder o hábito. E que bom que a Paty, né, gente? Tem muita gente nova chegando, então a Paty está aqui com a gente hoje. É bem legal para que as pessoas também possam conhecer, né, quem é a Paty e quem é a Jaque. Como ela estava falando, eu não me importo que me confunda com a Patrícia, né? E ela também não. Isso é muito legal, né? Sinal de que a gente se gosta, que a gente se curte, que a gente confia uma no trabalho da outra, né? Então, até mesmo esses dias. Oi? E a gente sabe quem a gente é, a gente sabe qual é a nossa identidade, né? Então a gente não Ah, tem. a melhor parte é essa, porque a gente sabe quem a gente é, né? Então, por mais que de repente as pessoas nos confundam, a gente sabe a nossa identidade. E isso é bem legal, né? E isso realmente. Ainda mais no dia de hoje, que a gente vai falar sobre autoestima, né? O quanto é bom a gente saber quem a gente é, né? Na fila do pão, quem sou eu. E isso é muito importante. E à medida que a nossa autoestima está equilibrada, nem lá em cima e nem lá embaixo a gente consegue se reconhecer com mais facilidade, né? Isso é muito importante. E eu fico muito feliz que a gente está voltando com essa aula, né? A gente tem falado muito sobre as questões voltadas para o autoconhecimento. Eu e Patrícia, a gente, desde o início, a gente vem trabalhando essas questões psicoemocionais, né? Com a aromaterapia, mas nós estávamos em busca de coisas que pudessem agregar, né? Trazer mais valor e ajudar a potencializar o nosso trabalho. E graças a Deus nós encontramos, né, Patrícia? É verdade, graças a Nós Deus. nos encontramos. Então, a mentoria que a gente tem feito, o que a gente tem estudado, a gente tem percebido que é algo que a gente pode, de fato, né, que a gente já tem conseguido ajudar as pessoas. A pessoa saber quem ela é, por que ela age, né, de tal forma, por que ela tem determinados comportamentos. E isso já faz diferença, né? Então, é algo que realmente a gente tem visto um fruto, né? A gente tem colhido frutos desse trabalho, ainda que esteja no início, né? Mas como tudo que começa, no início é pequenininho, né? E a gente crê que algo vai crescer, né? Multiplicar e alcançar mais vidas, né? Alcançar mais pessoas, né? Então, a Patrícia com certeza já começou se apresentando. Eu vou falar um pouquinho rapidamente sobre mim, mas eu vou deixar vocês
com a doutora Patrícia. Patrícia é doutora Patrícia, é farmacêutica, e depois ela fala mais dela. Eu vou falar um pouquinho sobre mim, como eu vim parar aqui nesse mundo da aromaterapia, mas não vou me estender muito porque nós temos o conteúdo que nós queremos passar, que é falar sobre como a gente pode trabalhar nossa autoestima, nosso poder pessoal utilizando um óleo essencial de bergamota. Então, vou ser muito breve, tá? Para que a gente possa ir não estender muito. É uma das coisas que eu e Patrícia temos preocupação em que a gente acordou e a gente não demorar muito, fazer lives menores para que as pessoas possam aproveitar ao máximo, ainda mais uma época dessa que todo mundo já voltou à sua rotina normal, tem tantas coisas para fazer. Né? Então, a gente tem tido essa preocupação também. Bom, então, para quem é nova aqui, eu sou a Jaqueline Eulálio, eu sou a Jaque. E há cerca de 2 anos eu venho trabalhando aqui com aromaterapia. E eu conheci a aromaterapia, eu digo que a primeira terapia que surgiu na minha vida foram os florais de Bach. Para quem é novo, né? Eu comecei a utilizar os florais de Bach justamente porque eu tive uma demanda muito grande. Quando eu fui tirar a minha carteira de habilitação, eu tive muita dificuldade. E justamente porque eu não tinha controle emocional nenhum. Hoje eu posso dizer isso com toda certeza, que hoje eu sei que por isso que eu precisei do auxílio dos florais de Bach. Então, para mim foi uma época muito difícil, muito complicada, mas que com o auxílio, né, dos florais de Bach eu conheci um terapeuta, o Adilson, né, que me prestou todo o auxílio. E o trabalho dele sempre foi um trabalho gratuito, né, voluntário. E com os florais de Bach, né, e é claro, com Deus agindo, eu consegui tirar minha carteira de habilitação. E aí, depois de um certo tempo, né, depois que eu casei, tive a minha primeira filha, Mariana, com a minha professora eu me interessei. Né, um dia, fui à farmácia de manipulação fazer um medicamento para minha filha, Mariana, e lá tinha lá um cartaz, né, do curso de florais de Bach. Então, eu me interessei. E ali eu me inscrevi, perguntei se eu poderia fazer, porque eu sabia que funcionava, eu acreditava naquilo, e eu tive, né, na minha própria pele, o efeito disso. E aí, então, eu me inscrevi e comecei a trabalhar com os florais de Bach. Mas depois, com a minha filha, com a minha demanda, vejam, que tudo começa em nós, né? Tudo na nossa vida, toda aquela missão, aquele trabalho, primeiro começa em nós. E à medida que a gente consegue a resposta para nós, para as nossas causas, aí sim a gente daqui a pouco começa a transbordar. E foi isso que aconteceu comigo. E aí, então, minha filha, na época tinha dificuldade de dormir, eu conheci o primeiro óleo essencial, que eu sempre falo, que foi o óleo essencial de lavanda, lá mesmo, com a minha professora de florais. Comecei, foi um amor imenso pela aromaterapia. Eu sou apaixonada pela aromaterapia. E então eu comecei, né, depois de um certo tempo, comecei a ensinar as pessoas. Mesmo que naturalmente. Até mesmo porque, gente, a minha vida inteira, eu sempre fui professora, desde criança. Nós lá em casa, a gente já dava aula para as crianças em casa. Eu lembro que quando eu estava na 5ª ou 6ª série, eu já dava aula de matemática, gente. Eu dava aula de matemática para alguns meninos. Então, assim, querendo ou não, já tinha veia, já tinha um sangue ali de professor. Então, eu acabava ensinando as pessoas. Comecei a ensinar as pessoas a utilizar os óleos essenciais. E, então, depois, né, um pouco antes da pandemia, eu comecei a trazer a aromaterapia, né? Comecei a mostrar minha cara aqui na internet falando sobre a aromaterapia. E quando foi ano passado, né, Paty? Ano passado, né? Eu comecei a achar que eu precisava de alguém para me ajudar, porque eu não estava dando conta, eu estava cansada e não sei o quê. E aí eu pedindo a Deus alguém para me ajudar. E aí Patrícia voltou para minha vida, tá, gente? Porque a gente já se conhece há 22 anos. Olha que interessante. Tem algo que eu não sei se vocês já ouviram falar, que Deus não une pessoas, Deus une propósitos. E foi isso que Deus fez lá em 2020.
Em 2020, nós começamos a cursar a Faculdade de Letras na UFRJ. E foi lá que nós nos conhecemos. E o tempo inteiro a gente sempre caminhou juntas, nós sempre caminhamos juntas porque nós éramos de São João de Meriti. Só que detalhe, gente, se não fosse ali na faculdade, a gente jamais teria se conhecido, porque a gente nunca tinha se cruzado. São João de Meriti é uma cidade da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, para quem não conhece, e que é uma cidade grande, né? Eu posso dizer assim que é bastante movimentada, né? Então, a gente jamais tinha se conhecido, a gente jamais teria se conhecido se não fosse ali na faculdade. E a gente cursou os nossos quatro. A gente fez a faculdade junto de letras. A gente começou a licenciatura, né, Paty? Depois fomos por estágio juntos, trabalhamos em uma ONG social juntas e a gente foi. Até que depois, Patrícia casou, Patrícia entrou, né? Eu já tô falando a história da Patrícia, gente. Eu acho que é até mais fácil eu falar a história dela, porque ela fica mais acanhada de falar. É porque a gente acaba, né? Essa história acaba se cruzando, a nossa história se cruzou, né? E aí, então, a gente, depois de um certo tempo, a Patrícia casou, eu fui trabalhar em outro emprego, enfim. Quando foi, e a gente se vira e mexe, estava se falando, mas a gente não estava se encontrando tanto, né, Paty? Continua aí, então, Paty, por favor. A gente já estava cada uma vivendo uma vida, né, casada e tal, e fazendo faculdade de farmácia e trabalhando com a área da saúde. E você também entrou para um outro trabalho na área da justiça, enfim, nosso caminho meio que se distanciou, apesar da gente estar sempre se falando, se distanciou. Aí eu sempre sou muito resumida, gente. Eu não consigo ser detalhista nas histórias. Deve ser ansiedade isso, sei lá o que é. Já vou pulando para o fim. Aí, às vezes, eu vou lembrando, vou do fim e volto para o início, vou voltando. E aí a gente se reencontrou, né? Eu estava com um projeto frustrado, meu, um projeto de sair do país, aí voltei, enfim, com a pandemia me pegou pelo meio, né, com esse projeto. E aí eu voltei. Quando eu voltei, eu vi que a Jaqueline estava fazendo um trabalho no Instagram, aí eu pensei assim, a Jaqueline não para, cara. A Jaqueline não pode ideia de sossegar. Ah, meu Deus. Não, mais engraçado é agora eu estou aqui, depois de ter pensado nisso, estar aqui com você. Também não para, né? Tá muito certo. Aí eu falei, Jaqueline não sossegue, mostrando o celular para o meu marido, falando, André, olha isso, André, a Jaqueline está dando aula no Instagram, agora você vê, a menina faz um monte de coisa, não para, não sossega. E mandei uma mensagem para ela pelo Instagram. Ela falou, vamos marcar de se encontrar. Eu falei, não marca não, fala a data agora, porque esse negócio de marca a gente fica para depois e marca e vem, e sei lá, deve ser um temperamento, né? Tudo é para já, é agora. Aí a gente marcou a data de se encontrar. E aí, lá naquela conversa do dia inteiro, só falamos de negócio. Vimos que tanto eu quanto você tínhamos o mesmo propósito, só não sabíamos como colocar esse propósito em prática. Qual que é o nosso propósito, a nossa missão? E como que meu coração fica alegre de conseguir falar isso? Eu acho que é a primeira vez que nós vamos conseguir falar isso assim, aberto aqui no Instagram. O nosso propósito é mostrar para as pessoas que existem coisas além do que elas estão vivendo. É mostrar para as pessoas que muitas das vezes elas estão ali numa vida que elas não sabem nem como pararam ali, como chegaram naquela vida, como se fosse uma estação de trem. Você desceu naquela estação e nem lembra por que desceu naquela estação. Sendo que você pode sim, ou pegar outro trem, ou voltar para o seu mesmo trem e continuar teu rumo. Então é isso que eu e Jaqueline a gente quer fazer com as pessoas. Por quê? Isso aconteceu com a gente. Durante um tempo, a gente estava vivendo ali uma vida automatizada, né? Somos funcionária pública, então a gente vivia confortavelmente com a nossa vida, só que faltava alguma coisa, faltava contribuir de alguma forma para essa sociedade. E aí a gente não sabia como fazer isso. Eu tinha um blog de evangelismo e Jaqueline fazia evangelismo online, né? Pelo perfil dela, Jaque Olário. E aí a gente viu que tinha isso em comum. Aí ela me deu a grande proposta, né?
Vamos fazer uma terapia, vamos ensinar uma terapia. Com... Menina, eu não sei porquê, mas tudo um foco, né? Vamos, né? Com foco. Mas detalhe que Patrícia não falou, né? A Patrícia já tinha estudado aromaterapia na faculdade, né, Paty? Estava dormindo assim na minha vida, porque eu fui, depois da faculdade de farmácia, na faculdade de farmácia a gente vê um pouco dos óleos essenciais, da farmacobotânica, da fitoterapia, mas a gente é muito condicionado, né? Melhor, vou ser mais justa com o pessoal da farmácia. O maior mercado para o farmacêutico hoje são os medicamentos sintéticos. Então, foi esse caminho que eu trilhei, até porque meu marido já tinha empresa de farmácia, então eu estava nesse caminho. Eu não estava trabalhando com nada natural, né, óleos essenciais ou fitoterápico, porque a gente já tinha essa casa pronta, vamos dizer assim, né? Eu já fui para a faculdade de farmácia com o objetivo de trabalhar para o meu negócio, que era a farmácia que meu marido tinha, né, a empresa dele. Então, assim, eu e ele já tínhamos esse planejamento. Foi por isso que a aromaterapia, esses óleos essenciais, ficou adormecido até, né, a gente se reencontrar aí na pandemia aí. Isso, é verdade. E algo que né, a gente desde o início, quando a gente começou, a Patrícia veio, né, nessa caminhada junto, nessa jornada, a gente sempre teve muita preocupação de mostrar que a aromaterapia, ela não tem nada com... aromaterapia é ciência, né? A gente sempre teve essa preocupação. Por quê? Porque muitas pessoas deixam de utilizar a aromaterapia porque acreditam que ela é uma coisa que não tem nada a ver. Por, às vezes, por crenças, né? Por achar que está indo contra a sua religião ou coisa assim parecida. Mas a aromaterapia, gente, ela é, eu digo, né? Para mim, ela é uma ciência. Por quê? Cada óleo essencial que a gente estuda, que a gente traz aqui para vocês, tem um estudo científico. Então, são baseados os benefícios que a gente é capaz de até mesmo recomendar aqui, falando sobre esse óleo essencial, não é num achômetro, não é que a gente acha que serve para isso. É que existem estudos que comprovam a eficácia desses óleos essenciais, né? Então, por que não a gente fazer o uso de uma terapia, de um produto que é natural, né? E que é comprovado cientificamente. Sem contar que, à medida que a gente faz o uso da aromaterapia, a gente diminui o uso exagerado de medicamentos. Patrícia, que é farmacêutica, ela é perfeitamente capaz de falar o mal que isso ocasiona, a gente utilizar remédio, medicamento sem a devida orientação médica. Né? O quanto é prejudicial para o nosso organismo. Né? Então, quando a gente tem a oportunidade de utilizar a aromaterapia, utilizar um óleo essencial para suprir uma necessidade nossa, sem que a gente precise ficar utilizando um medicamento sintético, isso é ótimo, porque a gente diminui o uso indevido de medicamentos. E outra coisa que a gente também sempre traz aqui, né, porque nós falamos sobre a aromaterapia de uma forma bem responsável. Outra coisa que a gente sempre orienta é o quê? Sempre fazer o acompanhamento com o médico. Principalmente pessoas que têm problemas emocionais, como uma depressão, ansiedade. A gente sempre orienta a buscar o médico, a fazer o acompanhamento. Fazer os usos dos óleos essenciais, mas também fazer o acompanhamento com a medicina tradicional. Paty, eu vou sair, vou deixar, mas eu tô aqui no bastidores, tá? E aí eu vou sair para você poder entrar aí no tema, tá bom? Tá bem, amiga. Beijinho, então. Um beijo. Tchau. Aproveitando, então, que a Jaque estava falando sobre a aromaterapia, a gente está com desconto, eu vou falar logo do nosso curso, né? A gente está com desconto muito legal de 60% do nosso curso de psicoaromaterapia, tá? É psicoaromaterapia e o sistema 13 aromas. O link está na bio do nosso perfil. A gente abaixou esse preço para
como promocional, né, para essa live de retorno, que a gente está voltando agora a fazer as lives juntas, tá? Mas hoje nosso assunto é resgatar a autoestima, né? Ativar o seu poder pessoal. Como ativar o seu poder pessoal? Na verdade, como saber, né, que a autoestima está baixa? Acontece, gente, muitas pessoas têm baixa autoestima e nem sabem disso, nem se dá conta, né? E aí vai levando aquela vida, né, no sufoco, na tristeza, tudo é muito sofrido para essa pessoa e ela não sabe nem por quê, tá? É, então, eu queria, depois de falar desse nosso curso, no final eu falo mais um pouco, o curso da gente psicoaromaterapia e o sistema de 13 aromas, né? O link está lá na bio, a gente está com esse desconto. Eu quero agora fazer uma pergunta para vocês sobre a autoestima, a autoestima. Eu quero que vocês pensem um pouco. A pessoa que você é hoje, né? Esse ser humano que você é hoje, você se orgulha, né? Quando você olha para você, você sente orgulho de você, você sente orgulho da sua história, você sente orgulho da sua jornada, você sente orgulho do que você vê no espelho. Como é que você se sente, né? Essa primeira pergunta leva em consideração o que a gente sente pela gente mesmo, né? O que nós sentimos por nós mesmos. E autoestima é isso. Autoestima é a estima, né? É o prazer que sentimos em nós mesmos, né? Na nossa vida, no nosso fazer, nos nossos pensamentos, né? Naquilo que nos cerca, tá? Lembrando que, né, é o melhor, frisando, né? Eu tô falando, lembrando, porque a gente está sempre falando isso aqui no nosso perfil, que tudo que tem dentro da gente, né, transborda, né, vai para o exterior. E de repente, né, com essa autoestima muito em baixa, também não pode ser, né, a soberba. A pessoa não pode estar se achando também lá no alto. Tem que ser uma autoestima em equilíbrio, né? A pessoa ela precisa buscar esse equilíbrio, tá? Porque o ego também muito inflamado também é contrário, né, ao que nós acreditamos, contrário ao que Jesus ensina, né, esse ego inflamado. A gente tem que ter consciência de que nós somos importantes, sim, para Deus, mas isso não tem que inflamar o nosso ego de forma alguma. Também não podemos sentir esse complexo de inferioridade, né? Também não podemos nos desprezar, não podemos não gostar de nós mesmos. E essa pergunta, né, se você se orgulha de você hoje, já começa a trazer, né, luz a essa reflexão, né? Eu me orgulho, né, de mim, eu me orgulho do que eu faço, o meu trabalho, né, é relevante. Quando eu falo um trabalho relevante, as pessoas elas sempre têm assim a lista do que é relevante na sociedade, né? Um médico, né, um enfermeiro, um juiz. Mas, gente, o padeiro ele é relevante, né? Quando eu estou fazendo essa comparação das profissões, porque é uma profissão que precisa de um nível superior e outra que não precisa. Mas a dona de casa, que de repente nem estudou, é relevante o trabalho dela. Naquele círculo social que ela vive para a sociedade, é relevante, porque essa dona de casa que cuida da família dela, ela está ali com os filhos, educando esses filhos que um dia vai ser, né, que vai conviver ali em sociedade também. Então, todo o trabalho que cada um de nós fazemos aqui é relevante, desde que a gente faça esse trabalho com essa consciência de que é relevante, com essa consciência da importância. Então, eu quero contar para vocês uma história. Essa história é uma fábula, né? Essa fábula eu contei para os alunos que eu tenho. Eu dou aula, né? E eu contei para esses meus alunos. Eu achei que eles estavam com a autoestima um pouco baixa. E aí eu estava conversando com eles sobre identidade, né? Quem nós somos, né? Como é que a gente se vê? E aí eu trouxe para eles essa história, né? Essa fábula. O nome da fábula é A Galinha e a Águia. A fábula conta assim, fala a história de um camponês, né? Ele foi na floresta e aí ele andando pela floresta ele achou uma águia. Na verdade ele estava ali também procurando um pássaro, né? Que ele queria levar esse pássaro para casa dele, para ele poder criar lá para a fazenda dele. E aí ele pega essa águia, né? Esse filhote de águia e leva. Só que chegando lá na fazenda dele, ele coloca essa águia para viver no galinheiro, junto com as galinhas. 5 anos
essa águia vive no galinheiro, né? 5 anos ela vive a vida de uma galinha, sendo que ela é uma águia. E aí ela começa a ciscar, ela começa a fazer as coisas que a galinha faz, que as galinhas fazem, né? Porque ela está vendo ao redor dela, né? Aquela prática ela começa a achar, né, que o certo era viver daquela forma. Então ela começa a ciscar. E aí um dia, né, a gente sabe que é 5 anos, porque depois de 5 anos vai um naturalista lá na casa dele, desse camponês, lá na fazenda dele, e passeando pelo jardim vê essa águia, né? Ele olha a águia e fala assim para o camponês: olha, isso não é uma galinha, está vivendo como uma galinha do seu galinheiro, mas é uma águia. E o camponês fala assim: eu sei, só que ela já deixou de ser águia há 5 anos atrás. Agora ela é uma galinha, porque ela vive como uma galinha. Ela nem sabe viver mais como águia. Aí o naturalista falou assim: ah, não, o coração dela é de águia. Ela vai voar, eu vou fazer ela voar. E aí o camponês não aceita, fala que não, que isso não é possível, porque ela já viveu a grande parte da vida dela ali como galinha e ela não sabe mais como viver como águia. E aí o naturalista fala assim para ele, né, para o camponês: então vamos fazer um teste. Amanhã, de manhã, a gente vai fazer um teste e eu vou tentar fazer essa águia voar. E aí o naturalista de manhã acorda, pega a águia, bota no braço, né? E fala para a águia assim: águia, você é águia, você tem coração de águia, você voa, você sabe voar, então voe. Só que a águia, olhando, né, no braço dele, ela olha para o chão e vê as galinhas. Ela pula e volta a ciscar. E aí o camponês: eu não disse para você, ela não é mais águia, ela é uma galinha. E o naturalista não se dá por vencido. O naturalista fala assim: vamos fazer um segundo teste. Amanhã essa águia vai voar. E aí o naturalista e o camponês novo acorda cedo, e dessa vez o naturalista sobe no telhado da casa e leva a águia lá no telhado, suspende ela e fala assim: águia, você é um animal que voa, você é uma águia, você tem que voar. E só que ela, distraída, né, olhando para um lado e para o outro, ela olha para o chão novamente, aí vê as galinhas, ela pula lá para o chão e começa a ciscar. Ah, o camponês fala assim: eu te avisei, ela é uma galinha, não é mais águia, desiste disso. Ela não é mais águia, ela já vive como galinha há muitos anos. E aí o naturalista falou assim: você me permite fazer o último teste? Amanhã eu tenho certeza que essa águia vai voar. E aí, no terceiro dia, eles sobem, né, na montanha, ainda está amanhecendo, ainda está ali no escuro, eles sobem na montanha com a águia. E aí o naturalista leva ela no alto da montanha, segura ela no ar e mostra para ela, né, a vastidão, mostra para ela assim, a dimensão do mundo, né, dela, o mundo que é dela. Né? O mundo dela não é o mundo galinheiro, o mundo que é dela. E aí ela olha aquilo, meio estremecida, né? E de repente o sol começa a nascer. E quando o sol nasce, né? Começa a iluminar os picos ali das montanhas, ficar aquele dourado, né? Aquela linha dourada. Não sei se vocês já viram o sol amanhecendo, fica aquela linha dourada no horizonte. E aquilo ilumina os olhos da águia. A águia, de repente, que estava com os olhos. Estava sem conseguir enxergar, né? Ela começa a ver, né? Ela começa a ver realmente o mundo, ela começa a ver realmente tudo, né? Que ela tem ali, né? Para ela. E aí ela, trêmula ainda, ela é, respira, né? Puxa o ar, enche de ar, abre as asas e voa. E o naturalista vai e fala assim: ela é uma águia, ela não foi feita para ciscar, ela não foi feita para o galinheiro. Então, quando eu levei esse texto para meus alunos, eu perguntei para eles assim: no texto, é melhor ser águia ou galinha? Né? Porque eles não têm essa vivência com a gente de aromaterapia, então eu tive que fazer um trabalho com eles nesse sentido. E aí a gente foi falando de identidade. Eu mostrei para eles como que uma pessoa desconectada da sua essência, uma pessoa que está desconectada, né, do que ela veio fazer, do propósito dela, ela pode estar, de repente, encaixada no lugar errado.
Ela pode estar, de repente, fazendo coisas que não era para ela estar fazendo, e aquilo está dando nela uma angústia, ela não sabe por quê. Aquilo está dando nela, né, tristeza, aquilo está dando nela sensação de vazio, né? E aí, é como eu falei no início da live, tudo aquilo que a gente tem dentro, a gente transborda. Se o que tem dentro é esse vazio, é essa tristeza, é essa angústia, isso transborda nas relações pessoais, isso transborda no trabalho, né? Isso transborda dentro de casa, com a família, né? Então, assim, saber, né, a sua identidade, qual o seu propósito, é o início para resgate desse poder pessoal, dessa autoestima. Essa águia, ela só resgatou o poder dela, né? O poder que estava dentro dela, ela ativou esse poder dentro dela, que já existiu, o naturalista falava o tempo inteiro. Você tem coração de águia, você é uma águia, você sabe voar. Então já existia com ela, ela nasceu com isso, mas se perdeu pela forma como ela estava vivendo, né? Ela se perdeu, ela se desconectou do que ela era. Então, o que aconteceu ali? Ela, quando ela percebeu e tomou posse da verdadeira identidade dela, ela voou, ela foi embora. E aí ela foi desbravar o mundo que era todo dela. E ela nem sabia, nem sabia. Então, eu e a Jaqueline, a gente quer levar isso para as pessoas, mostrar para as pessoas que tem um mundo, né, que ela precisa desbravar, que é muito além de tudo que ela está vendo ali da circunstância dela. Ela está presa ali numa circunstância de uma vida que ela nem queria ter, né? Sendo que o sol nasce todo dia, né? Todo dia você pode subir no alto da sua montanha e você pode sim, né, se encontrar, você pode sim, né, se perceber ali como uma águia que você é, tá? Então, eu queria, diante disso, fazer algumas perguntas rápidas para saber se é meio que um teste, né, de autoestima, como que anda a sua autoestima. A primeira pergunta que eu faço para as pessoas, né, e eu me faço também, é diante de uma crítica, né? A pessoa critica, sei lá, criticou sua blusa, a cor da sua blusa não é bonita. O que você sente, né? Como é que você reage àquilo? Como que aquilo te incomoda, né? Agora é interessante notar, né, que vamos pensar um pouco, né? Você acaba de ganhar um prêmio. Estou dando um exemplo aleatório. Você acabou de ganhar um prêmio. E esse prêmio foi algo que você estava esperando muito tempo. Você fez um trabalho e estava esperando aquilo muito tempo na sua vida. E aí você ganhou um prêmio. Quando você sai daquela cerimônia de ganhar o prêmio e vai para o restaurante, né, jantar e ali comemorar, de repente, se o garçom fizer uma grosseria, é o suficiente para minar aquela alegria, né, de ter ganhado o prêmio. Supera sempre o sentimento negativo, né? Supera, sempre não, mas na grande maioria das vezes, né, nas pessoas em desequilíbrio, vamos dizer assim, supera esse sentimento negativo. Então, quando você recebe uma crítica, não importa como você esteja, né? Não importa se seu dia foi ruim ou se seu dia foi bom, aquela crítica veio como algo que inflamou dentro de você, isso pode ser um indício, né, de que tem algo que não está legal, né? Tem algo ali com você que não está legal. Então, quando você recebe uma crítica, se sente chateada, triste, derrotada, no meu caso, eu sinto raiva, né? E para eu entender que eu sentia raiva diante das críticas, eu custei um processo, tá, gente? Esse processo de autoconhecimento, ele é tão espetacular que você vai se redescobrindo até nas suas sensações, nas suas emoções. Você nem entende direito o que você está sentindo quando você não se conhece, né? Você não sabe dizer se aquilo que você recebeu, o que despertou em você. Então, assim, o que a crítica desperta? Essa já é uma das primeiras perguntas para você se questionar aí se você está com a autoestima boa ou não. Enfim, como você se cuida, né? Se você se cuida de você, isso aí são outras coisas também que a gente pode ir relatando aqui, perguntando aqui para ver se a autoestima está bem ou não. Se você se cuida, se você cuida da sua alimentação, se você cuida da sua aparência, se você cuida das suas emoções, né? Da sua alma, da sua mente, do seu cognitivo, se você investe no seu conhecimento, se você investe em você mesmo, no seu crescimento,
né, no seu amadurecimento emocional, tudo isso está relacionado à autoestima, né? E é como eu falei, essa autoestima ela sempre vai transbordar, gente, em primeiro lugar dentro de casa, né? É dentro de casa onde as nossas máscaras sociais caem, né? É onde a gente é realmente quem nós somos, e é ali, com aquelas pessoas que a gente mais ama, que nós somos as pessoas mais transparentes. E se estamos feridas, é ali onde a gente mais vai sangrar, né? Então, já está ficando longa demais essa live, mas ela vai ser repartida, né, no sábado em duas, né? Vai ser repartida em duas. E no sábado a gente volta com esse tema da autoestima, né? Da ativação do poder pessoal. Mas olha, que interessante, né? Para mim, para Jaqueline, a Bíblia é a palavra de Deus. Mas para quem não é a palavra de Deus, aquela pessoa que não acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, pelo menos tem que dar o respeito e o respaldo de ser um livro milenar, mais de 2 milênios, gente. Né? Ser um livro que a gente acredita em tantos livros, por que não nesse? Né? Então, mesmo para quem, né, de repente não vê, como eu e a Jaqueline, que a Bíblia é a palavra de Deus, tenta ver pelo menos com esse olhar, né, de uma sabedoria. Olha só o que diz na criação do mundo. Isso está em Gênesis 1, 26 a 28. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movem no chão. Criou o homem à sua imagem. Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Olha só como ele repete, né? Ênfase, né? Homem e mulher os criou. Deus os abençoou. Então, qual que é a nossa identidade aqui? Né? Nós somos imagem e semelhança de Deus. Gente, se a gente não toma posse disso, já começa algo que não está bem, né? Aí. Quando a gente não toma posse, eu falo tomar posse, né? A gente fala isso no meio evangélico, mas eu trago isso para vocês de forma didática como tomar consciência. É ter consciência, é ter a ciência de que você é imagem e semelhança. Imagem não é sinônimo de semelhança. Quando a Bíblia reforça o campo semântico, imagem e semelhança, não é para dizer a mesma coisa, é para dizer coisas diferentes. Imagem é ter, né, de repente, braços e pernas. Eu não vou aqui cometer uma heresia, porque eu não sei se Deus tem braços e pernas, eu não sei qual, mas eu acredito que sim, porque a Bíblia diz que é a nossa imagem. Mas e a semelhança? A semelhança tem a ver com o fundamento, tem a ver com o espírito, tem a ver com a essência. Isso, a essência, é isso que eu queria falar. Então, a semelhança tem a ver com isso. Então, a sua essência, se ela não está conectada ao Criador, ela já está perdida. Já está perdida. Então, assim, é isso que, de repente, te deixa nessa agonia e que você nem sabe entender, não sabe por quê, não consegue compreender. E aí, vai no shopping, compra um monte de roupa, faz viagem, como eu já fiz muitas viagens, e como eu estava desconectada de mim, eu estava em viagens, gente, eu estava em viagens, eu já fui para Cancún, e eu não sei vocês, mas eu já consegui chegar em Cancún e dar uma topada e arrancar arranquei o tampão da unha, de tão estressada que eu estava lá, a pessoa desconectada dela mesma, a pessoa reclamando de tudo, tudo não tá ruim, né? Não consegue ver graça em nada, e aí come um negócio, não tem graça, e aí malha e não tem graça, e aí, enfim, né? Começa a não ver muita graça em tudo, tendo tudo que é necessário, tendo até prosperidade, mas nós não somos só uma pessoa, assim, nós não somos só nós somos triuno, né? Nós não somos só uma esfera, só uma instância. Nós somos três, como nosso Criador. Nós somos corpo, mente, né? Corpo, alma e espírito. Então, todas essas três têm que estar legal, tem que estar ali em equilíbrio para que a nossa autoestima também esteja em equilíbrio. Então, assim, tomar a consciência de que nós somos imagem e semelhança do Criador, assim nós fomos feitos, já começa a dar a gente uma autorresponsabilidade
pelo que é nosso, né? Pelo que Deus nos deu, um corpo e uma alma e um espírito. É nossa responsabilidade, né? Então, essa jornada pelo autoconhecimento, para a gente se redescobrir, ela passa por essas três instâncias: corpo, alma e espírito. Nunca só uma. Nunca uma é mais importante do que a outra. Porque eu conheço pessoas que maromba lá na academia, né? Treina, 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 tem o corpo lindo, mas a mente da pessoa totalmente desconectada, a pessoa às vezes sofre aí. E olha que para uma das indicações para não ter ansiedade é fazer exercício físico, mas olha que tem gente que tem aquele corpo saradão, né, bonitão, e mesmo assim tem ansiedade. Então, assim, equilíbrio nos três: corpo, mente e espírito. E aquelas pessoas que são tão espiritualizadas, né, tanta conexão com Deus, falam em línguas, profecias e tudo mais, mas também não está legal na saúde. Então, assim, precisa cuidar dos três, né? É dos três. O que eu estou falando aqui está me dando até um pouco de tensão, porque a gente acaba tocando em algumas coisas muito delicadas, né? A aparência, e aí falando de biotipos e tudo mais, acaba criando até polêmica. Mas se você parar para pensar, é isso mesmo, não adianta, né? A pessoa ser tão inteligente, cuidar tanto do seu saber, do seu intelectual, ali da sua mente, mas aí também sacrificando o corpo, né? Doente, com problemas de diabetes, problema porque não faz exercício, problema porque come mal, se alimenta mal, e espiritualmente também a pessoa não vai bem. Então, os três têm que andar em equilíbrio, né? Os três têm que andar em conformidade, para que isso transborde, para que a partir do nosso interior, o nosso exterior seja modificado. A gente, às vezes, está buscando do lado de fora. Gente, não estava escrito nada disso aqui na minha pauta, mas, enfim. A gente vai buscando ali do lado de fora, né? Vai buscando, às vezes, no casamento, vai buscando aí no emprego, vai buscando aí na nossa igreja, vai buscando nos nossos vizinhos, vai buscando lá de fora aquela sensação de completude, né? Que deveria ser a partir de dentro, né? Que deveria ser, esse caminhar tem que ser para dentro, né? E não buscar, né, no exterior. E muitas das vezes, por não saber mesmo, né, por estar, né, vivendo ali nessa vida automática, né, vivendo tão desconectada de si próprio, a pessoa está fazendo esse caminho errado. Tinha outra passagem que eu queria ler, que lá em Mateus, quando fala que nós somos o sal da terra, nós quem, né? Quem que é o sal da terra? Nós, os filhos de Deus. Então, assim, olha quanta passagem a Bíblia traz de reforço da nossa identidade, de quem nós somos. Muitas das vezes, águias, né, vivendo como galinha, filhos de Deus vivendo como se não fosse, porque não tem a consciência, né, de que é o sal da terra, de que é a luz do mundo, né? E eu e a Jaqueline hoje estamos aqui começando, inaugurando essa nossa nova versão, vamos dizer assim, né? De consciência dessa nossa essência divina, como ela disse muito bem, né, já? Nossa essência é divina, essa consciência, e também dessa missão, né, de ser a luz mesmo, né, do mundo, né? Ser a luz das pessoas, não só com as coisas que a gente fala, né? Porque o falar sempre é muito bonito, falar a gente estuda, né? E aí a gente fala bonito, mas também com a nossa prática, né? Com a nossa vivência. A gente tem muito preocupação, né? De que tudo que a gente aprende e ensina, a gente aplicar na nossa vida, né? A gente tem eu queria falar também um pouquinho do óleo essencial de bergamota, mas, pessoal, eu vou deixar isso para sábado. Vou terminar já, porque já se alongou bastante. A gente tem feito, né, umas aulas, eu tenho acompanhado bastante a Janaíne Vieira, eu acho que eu falei o nome dela direitinho, vou deixar aqui na descrição do vídeo. Ela tem me ensinado muito, né, essa questão de tirar tempo para você, né? Você se cuidar e tirar tempo para você. Olha, se você não tira tempo para você, né? Se você não cuida de você, como você vai cuidar do outro? Você é o primeiro. Amar o próximo como a si mesmo. Se você não se ama como ama o outro, não consegue amar nem o filho nem o marido. Eu falo do filho e marido porque, gente, sempre eu vou falar filho e marido. Filha e marido, porque eu tenho meu marido e minha filha, né? Que é a minha família.
Então, eles são os primeiros a experimentar sempre a nova versão ou a versão escangalhada. É sempre ele, tá? É sempre eles que vão experimentar, porque é eles que vivem comigo. Então, eu sempre dou esse exemplo. Então, assim, como vou amar alguém se eu primeiro não me amo? Se primeiro eu não cuido de mim, né? Se primeiro eu não presto atenção em mim. Gente, a gente não se escuta. Eu estava hoje falando com meu marido isso, eu falei assim, a gente não se escuta. O nosso corpo pede para fazer xixi, e sabe o que a gente faz? Ah, daqui a pouco eu vou. Quando ficar mais apertado, eu vou. A gente sente sede, nosso corpo está pedindo água. Aí a gente fala, ah, não, deixa eu terminar aqui meu trabalho. Quem tem um temperamento colérico, então, como o meu, é assim mesmo, tá? Deixa eu terminar primeiro aqui meu trabalho, depois eu vou lá e bebo água. Ah, não, vou só terminar esse texto. Ah, não, só terminar essa frase. E você vai deixando você para depois, seu corpo para depois. Né? Então, como amar o próximo, né? Se primeiro você não se ama? Então, tenha isso em mente. Eu vou terminar essa live com essa frase, né? Como amar o próximo se primeiro você não se ama? Tá? Exerça primeiro o amor a você mesma, a quem você é, do jeito que você é. Resgate a consciência de que você tem a essência divina. Resgate, né, a consciência de que você foi feito em imagem e semelhança do Criador. Não é pouca coisa. Né? Ele já te muniu, ele já te encheu com todo o poder dele. Está tudo aí. Por isso que o tema da nossa live é ative seu poder pessoal. A gente já recebeu isso, né? Lá no início, né, da criação. Nós já recebemos. Só falta a gente se conscientizar. A falta de consciência está justamente em não estar vivendo a nossa identidade. É a águia no meio das galinhas. Né? Não estamos vivendo a nossa identidade. E para não falar, né, para não dizer que não falei de flores, né, como diz a música, não falar que eu não disse sobre o óleo essencial de bergamota, é o óleo essencial que ajuda, né, a fazer esse caminho introspectivo, né, e principalmente a resgatar a autoestima, a ativar esse poder pessoal. Vamos falar mais dela no sábado, tá? 8h27, a gente vai estar aqui, eu e a Jaqueline, né, fazendo de novo. Né, hoje foi quinta, mas vai ser sempre quarta, né, 8h27, e sábado, 8h27. Eu e Jaqueline aqui nesse perfil. Aí a gente volta com esse assunto e eu vou dar para vocês 10 passos de como você pode, aí sozinha, aí, resgatando sua autoestima, e algumas perguntas que vai fazer, né, você descobrir se você tem autoestima baixa ou não. E também quero lembrar novamente que o nosso curso está com esse desconto de 60% por tempo limitado, tá? Esse desconto está lá na nossa bio, já está direto. É só você clicar lá no link da bio, que vai estar lá o curso de psicoaromaterapia já com desconto para vocês. O valor está tudo lá, pode parcelar, tá? A gente fala no nosso curso do ser humano como um todo, corpo, alma e espírito. Tá? A gente fala do sistema 13 aromas e a gente também tem um bônus no nosso curso de spray aromático. Esse spray aromático ele é muito bom para equilibrar a energia do ambiente. Lá no curso a gente fala um pouco sobre essa energia vibracional do ambiente, né? Essa energia também do nosso corpo também, né? Tudo isso, gente, é química, tá? Não tem nada a ver com espiritualidade, espiritualismo, nada a ver com isso. É ciência. Inclusive, teve já pesquisadores que mediu essa frequência vibracional, é uma frequência energética mesmo. Nós temos células no nosso corpo que uma se comunica com a outra através de frequência, né? De energia. O óleo essencial de bergamota, eu tô vendo os comentários. O óleo essencial de... Ai, eu fico travando. O óleo essencial de bergamota também está no nosso curso, tá? De psicoaromaterapia. E aí a gente vai voltar a falar dele sábado que vem. Gente, foi um prazer enorme. A aula se estendeu. Eu ia fazer só meia hora. Ficou mais de 40 minutos. Mas foi um prazer enorme falar disso. É muito bom falar sobre isso. E é o tipo de coisa que a gente faz e nem sente, né? Quando a gente ama o que faz. Um beijo grande. Até a próxima, gente. Fica com Deus. Tchau, tchau.